Olá, seja bem-vindo a este canal Psicologia em Foco. Eu sou a Mônica Mariani, psicóloga e neuropsicóloga. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre regulação emocional. Esse é um dos temas que eu mais gosto de estudar, que eu mais gosto de falar. Falar sobre emoções é um prazer para mim. Porque as nossas emoções, elas muitas vezes são vistas um tanto quanto algo ruim de expressar, como uma fraqueza às vezes, né? Quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente ansiedade. E na verdade não é bem assim que funciona. Então quando você entende sobre as emoções, tudo muda na sua vida, tenha certeza disso. As emoções, elas nos conectam com nós mesmos. As emoções, elas nos tornam humanos. Então, mais do que aprender a como não sentir mais tristeza, como não sentir mais medo, como não sentir nunca mais ansiedade, que é vista como uma grande vilã, ao invés disso, a gente precisa aprender a como lidar com essas emoções, a como sentir essas emoções. E tudo começa quando você aprende a se permitir sentir. A gente não precisa deixar de sentir emoção nenhuma, porque a gente é humano. Emoções são adaptativas. A gente precisa delas para sobreviver. Por incrível que pareça, inclusive a ansiedade. A gente precisa dela, a gente precisa de ansiedade, a gente precisa de medo, a gente precisa da tristeza, a gente precisa da raiva. Só que tudo é uma questão de equilíbrio e tudo é uma questão de você aprender a sentir, aprender a identificar primeiro o que você sente, aprender a nomear a sua emoção, aprender a se permitir sentir, aprender que as emoções elas são temporárias e tudo isso você vai aprender hoje. Então, vem comigo nesse vídeo entender sobre as emoções, sobre regulação emocional. Todos nós, absolutamente todas as pessoas, sentimos emoções de todos os tipos, agradáveis e desagradáveis. E nós lidamos com essas emoções de várias maneiras. Algumas maneiras são eficazes, só que outras maneiras são ineficazes. E quando essas maneiras são ineficazes, elas vão gerar sofrimento e prejuízo. O verdadeiro problema não está em sentir a ansiedade. A ansiedade em si não é o problema. O problema está em como você gerencia essa ansiedade, como você reage diante dela. Então, quando a ansiedade aparece, o que você faz? Quando o medo aparece, o que você faz? Quando a raiva aparece, como você se comporta? Nós não temos o poder de controlar emoções. Eu não escolho a hora que eu vou ficar com raiva, ou a hora que eu vou ficar com medo magicamente, ou a hora que eu vou parar de ficar com medo, parar de ficar com raiva, parar de ficar triste. Não, a gente não escolhe os momentos em que isso vai acontecer. As emoções, elas são biológicas. Então, elas simplesmente acontecem. A forma como você reage a elas, essa sim você consegue controlar. E isso faz parte da chamada regulação emocional. Sem as emoções, a nossa vida não teria muito sentido. Imagine uma vida sem tristeza, sem alegria, sem medo, sem raiva, sem ansiedade, sem vergonha, sem preocupação, sem nenhuma emoção. Como seria? Talvez, se você imaginasse a sua vida sem emoções desagradáveis, né, como a ansiedade, o medo, a raiva, você pode até pensar que seria maravilhoso, mas não seria. Porque as emoções, elas nos ajudam e muito. Elas trazem significado à nossa vida. Elas nos ajudam
a tomar decisões, a nos regular, a mudar a perspectiva, a mudar as nossas estratégias. Elas nos sinalizam quando alguma coisa está sendo injusta, quando algo está nos fazendo mal. A raiva, por exemplo. A raiva, ela tem uma função extremamente importante na nossa vida. E a raiva é muitas vezes injustiçada, eu diria até, né? Porque o problema não está na raiva, o problema está em como você reage diante da raiva. A raiva, olha só a função dela. A gente sente raiva quando percebe que algo foi injusto, que fomos ofendidos, que fomos humilhados, que fomos injustiçados. Aí nós sentimos raiva. E é por meio da raiva que a gente consegue lutar contra esse ato injusto que foi feito com a gente. Se você não sentisse raiva, você ia aceitar tudo de todo mundo. Você iria permitir que as pessoas fizessem o que quisessem de você. Você iria deixar que as pessoas te injustiçassem. Você ia permitir que as pessoas te humilhassem, te ofendessem. Porque é a raiva que faz a gente perceber que está errado. Sabia disso? A raiva é uma emoção muito importante. Só que sentir raiva não te dá o direito de, por exemplo, agredir uma pessoa, né? Então a questão está aí, na regulação do meu comportamento diante da emoção. Então, esse exemplo que eu dei foi o exemplo da raiva, mas perceba só como é importante essa emoção. E não só ela, como todas as outras. Eu não vou me ater a cada uma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas cada uma tem uma função extremamente importante na nossa vida. Então, tudo que você sente é importante. Tudo que você sente tem uma função na sua vida. E o que é regulação emocional? A regulação emocional é a sua capacidade de, quando uma emoção for ativada, após isso, você conseguir retornar ao seu estado de bem-estar inicial. Isso é regulação emocional. Então, uma vez que eu tive uma crise de medo muito grande, aí eu vou começar a sentir esse medo, eu vou entender esse medo, eu vou sentir esse medo e após isso eu vou conseguir lidar com esse medo de forma que eu volte ao meu estado de bem-estar inicial. Esse medo não vai perdurar, eu não vou ter reações inadequadas diante desse medo. Entende? Isso é regulação emocional. Outro exemplo, sentir raiva. Uma raiva muito forte. E aí comecei a sentir todos os sintomas físicos que vêm junto com a raiva, né? Tremores, o coração acelerado, uma espécie de calor, uma espécie de sensação de que eu vou explodir. E uma vontade de gritar, uma vontade de bater, de tanta raiva que eu senti. Porque algo foi feito comigo e eu achei que aquilo foi uma injustiça. Então, quando eu sinto essa raiva, e aí eu consigo perceber que eu estou com raiva, eu consigo parar, eu consigo me afastar, eu consigo respirar calmamente, eu consigo acalmar o meu corpo, acalmar os sintomas físicos, e aí então essa raiva vai passando e eu volto ao meu estado anterior de bem-estar. Isso é regulação emocional. Existem pessoas que não conseguem por alguma razão, pode ser por algum transtorno, pode ser por alguma dificuldade, pode ser por algum problema ou estresse que esteja vivenciando, que não conseguem sozinhas passar por isso, não conseguem se regular emocionalmente. Essa dificuldade de regulação emocional é muito comum em alguns transtornos psicológicos, como o autismo. Crianças autistas têm uma dificuldade maior de se regular emocionalmente. Transtorno de personalidade borderline, né? Pessoas com esse transtorno também têm uma dificuldade maior em se regular emocionalmente, e isso tudo a gente ensina na terapia. Então, regulação emocional é isso. Existem prejuízos que essa dificuldade de regulação emocional podem causar. Vou citar alguns. Pessoas que têm dificuldade em se regular emocionalmente podem buscar isso
através de comportamentos que são destrutivos ou que causam prejuízos maiores. Por exemplo, álcool, outras drogas, comprar compulsivo, jogos, né, aqueles jogos de azar. Então, tudo isso são formas disfuncionais que a pessoa tem para se regular emocionalmente. Outro exemplo é pessoas que às vezes se machucam propositalmente, né? Isso acontece em diferentes transtornos psicológicos. É uma forma ineficaz e que causa muito prejuízo de essas pessoas tentarem regular as suas emoções. E como regular as emoções? Aprenda agora uma estratégia passo a passo para você modificar as suas respostas emocionais. Primeiro, você vai identificar e nomear o que você está sentindo. Eu estou com medo. Eu estou com ansiedade. Eu estou sentindo raiva. Ou eu estou sentindo tristeza. É muito importante que você nomeie o que você sente. Depois, você vai verificar se as suas reações emocionais correspondem aos fatos. Ou se não, se são pensamentos disfuncionais, se são distorções cognitivas que não condizem com a realidade. Em seguida, você vai praticar um exercício chamado ação oposta. Ou seja, se você estiver triste e sentir vontade, seu impulso for ficar sozinho, isolado, você vai sair e conversar com alguém. Se você estiver com muita raiva e você sentir um impulso de se machucar propositalmente, você vai fazer o contrário. Você vai fazer um carinho em você e vai fazer algo relaxante para acalmar o seu corpo. O oposto do que você se sente impelido a fazer. E por último, se realmente a sua reação emocional corresponde a um fato, se houver um problema a ser resolvido, você vai resolver esse problema através da técnica de resolução de problemas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre como fazer isso. Você vai solucionar o problema e, após isso, a sua reação emocional vai começar a perder força. Isso é regulação emocional. Isso vai ajudar você a modificar as suas respostas emocionais. Esse conteúdo foi útil para você? Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vejo você no próximo vídeo.